De volta com o Educador Entrevista, recebendo agora o irmão Francisco. Irmão, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a vocês da TV Educadora, boa tarde a todos os telespectadores. Nós é que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Bom, falar um pouquinho a respeito do Dia de Finados, né, uma data tradicional e que traz uma série aí de reflexões que muitas vezes as pessoas não fazem, né, irmão? Uma própria escolha da data, né? Existe algum motivo ou ela é aleatória? Não, existem sim motivos e até esse motivo vai variar de acordo com a cultura, porque na cultura ocidental, quase que, principalmente aqui latina, né, a gente sempre tem essa data, uma influência também aí da igreja, o dia 2 de novembro, né? Mas nós temos algumas culturas que são outras datas também, que não o 2 de novembro, né? Aqui, nós, se olharmos na história em relação àquilo que a igreja definiu, começou no ano de 998, através de um monge francês chamado Odilon, e ele traçou ali os primeiros rabiscos daquilo que seria uma liturgia para celebrar os mortos, celebrar no sentido de fazer memória, né? Não se trata de festa, não se trata de solenidade, mas no sentido de fazer memória daqueles que já partiram antes de nós, principalmente os entes queridos, né? Então, quer dizer, a gente está falando aqui do primeiro milênio, né? Mas nós temos já na história também, com Santo Agostinho, né, por volta do século IV e V, ele também deixou alguns escritos sobre a importância de cultuar, ou seja, de fazer culto aos falecidos, né? Principalmente no caso, aqueles falecidos que estão próximos a nós. Aí já não só também os familiares, mas aqueles membros da igreja que estavam ali, no caso da própria igreja também, membros de congregações, etc. e tal. Então a igreja sempre teve esse cuidado. E ao mesmo tempo em que a igreja teve o cuidado de escolher uma data e etc., e eu já chego por que a igreja escolheu essa data, também eu faço questão de frisar o cuidado em relação ao corpo, né? E é por isso que surge, então, também a questão do zelo, e é por isso que, no caso, se nós olharmos para as colônias latinas, os cemitérios, e aqui vamos pegar especificamente no Brasil, né? Quase todos eles, aliás, os registros, inclusive, de óbito, eram tudo da igreja, né? Os livros, né? Então, quando nós tivemos a proclamação da República, né, que houve o rompimento e o fim do padroado, então que aí o Estado não admitiu mais que a igreja interferisse em assuntos civis, naquele momento, né, todos os registros estavam com a igreja. E se nós voltarmos um pouquinho, também os registros de nascimento, né, também estavam com a igreja através dos seus batistérios. Mas aqui nós estamos para falar da morte, vamos para o obituário. Então, os livros chamados de obituário, onde consta a data do falecimento, o local de sepultamento e etc. e tal, estavam todos de posse da igreja. Então, com a República, isso deixou de existir. Mas os cemitérios eram propriedade da igreja. E até teve um embate nesse caso, porque era propriedade, entre aspas, privada, porque era da igreja, mas aí dizia que é o Estado que tinha que administrar essas questões. E aí, então, a partir dali, nós ainda temos, né, hoje aqui, por exemplo, se a gente pensar em Batatais, por que falava cemitério paroquial, né? Então, a maioria dos cemitérios nas cidades, eles ficavam geralmente atrás das igrejas ou no fundo, em terreno pertencente à igreja, porque a igreja sempre teve o zelo com relação a isso. Em relação à data, a gente precisa entender o seguinte: para nós cristãos católicos, nós consideramos a igreja em 3 dimensões. Nós temos uma dimensão que é a nossa aqui. A gente chama de militante. Quer dizer, por quê? Porque é a igreja que milita ainda, é uma igreja que está aqui na terra ainda, caminhando, lutando, batalhando, etc., fazendo acontecer o reino aqui na terra. Então a gente chama de igreja militante. Nós temos a igreja triunfante, que a gente chama de a igreja do céu. São aqueles que pela nossa fé, pela nossa doutrina, foram salvos, estão em Deus. E nós temos a igreja padecente, que são aqueles que ainda aguardam para entrarem na glória. Então, essa igreja padecente é justamente a igreja pelo qual a gente intercede. Tá? Porque aqueles que já estão na glória não precisaríamos. Aí vocês vão perguntar, mas como é que você sabe onde a pessoa está depois que ela morreu?
Nós não temos condições de saber isso. A gente presume, às vezes, pela própria vida da pessoa, mas independente de a gente não ter essa certeza, né, a gente reza. Quando eu rezo por alguém, eu faço uma oração por alguém, se ele já está no céu, ele não precisaria dessa oração que ela seja aproveitada a outro. Agora, se ele não está, com certeza, pela nossa fé e pela nossa doutrina, é por isso que então esse dia foi colocado especificamente para a igreja fazer a oração pelos que já faleceram. E o 2 vem logo em seguida ao dia 1º de novembro. Por quê? Porque no dia 1º, na tradição católica, se celebra o dia de Todos os Santos. E aqui os santos a gente considera não somente os santos chamados canonizados, esses santos que a gente conhece, a gente chama de altar, né? Que são aqueles mais famosos, que tiveram uma vida pública mais conhecida de todos nós. Então, esses são os santos canonizados. Mas, para nós, a expressão santo significa todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Ou seja, independente de ser conhecido, de ser canonizado ou não ser pela igreja. Quando a igreja canoniza alguém, ela está simplesmente dizendo as virtudes heróicas dele ultrapassaram em muito as de outros, mas não significa que os outros não sejam santos. Eu até costumo fazer uma comparação um pouquinho chula, mas eu gosto de fazer porque eu acho que faz uma melhor compreensão para nós. Imaginem você, é claro que para entrar no céu não existe concurso, tá? Mas imaginem vocês um concurso público. Lá a prefeitura abriu um concurso para a vaga de professor e tem 100 vagas para professores naquele concurso. A pessoa que passa em 100º lugar, ela passa com nota 7. Teve menos méritos. A pessoa que passa em primeiro lugar teve nota 10, teve muito mais mérito, estudou muito mais, sabe muito mais, conhece muito mais. Mas quando se contrata, as duas são funcionárias públicas do mesmo jeito. As duas vão receber o mesmo salário. Então, ou seja, independente do lugar que tenha passado. Então, é claro, a gente sempre diz assim, eu prefiro ser o último a entrar no céu do que o primeiro da fila do inferno, por assim dizer. É só para que você possa compreender essa diferença que nós falamos. O dia de Todos os Santos, então são todos aqueles que estão na glória. Então é claro, com certeza tem muitos parentes, muitos conhecidos, muitos amigos nossos. E aí vem também esta questão de se definir a santidade, e eu gosto muito do Papa Francisco porque ele tem batido bastante nessa tecla, inclusive recebido muitas críticas de algumas canonizações que ele tem feito, de algumas beatificações, porque criou-se na mente, né, das pessoas, isso vem de antigamente, de que o santo era aquela figura, aquele ícone alto que a gente não conseguia alcançar. Então a santidade não, era algo assim inatingível para nós. Nós somos mortais, a gente nunca vai ser santo. O santo era aquele que tem aquele olhar lânguido, aquelas mãozinhas postas, só esse que é santo. Se nós olharmos na igreja, não só da antiguidade, da Idade Média também para frente, e podemos dizer até o início da Idade Moderna, se você entrar na igreja, você vai ver as imagens dos santos, é tudo freiro ou padre. Não tem leigos, então não passava pela cabeça deles que um pai de família, que uma mãe pudesse atingir a santidade. E a Marta pergunta, né, como cultuar, né, os antepassados da maneira correta, né? Isso. É uma pergunta muito boa, porque ela permite uma reflexão um pouquinho mais profunda, no seguinte sentido. O que, acima de tudo, eu digo aqui, e que às vezes falta muito, o que nós precisamos é aprender a respeitar, tá, a cultura do outro, né? Então, eu não posso chegar aqui e dizer que todo mundo vai ter que cultuar os seus mortos desta forma. Não. Cada tradição, cada cultura, ela vai fazer este culto de uma certa forma. E existem aqueles que sequer falam dos mortos, para eles morreu, acabou e nem se toca mais no assunto. Então, a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a respeitar todas essas coisas, tá? No caso da tradição católica, como eu disse, ela tem já desde os primeiros séculos esse cuidado, e não vou dizer dos primeiros séculos da era cristã, não. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, que é de onde surgiu a igreja ela nasce do judaísmo, a gente não pode esquecer disso, porque tem muita gente que esquece, né? Jesus Cristo, se perguntasse assim, qual era a religião de Jesus Cristo não era protestante, não era evangélico, não era católico, não era espírita, Jesus Cristo é judeu, é o judaísmo. E se nós voltarmos ainda mais, for por Abraão, por Moisés, a gente já vai perceber ali que eles tinham um cuidado muito grande com o corpo dos mortos e com a sua memória. Tá? Tanto é que quando eles saíram, eles não sepultavam em terra estrangeira.
Eles carregavam, então se eles ficassem acampados em algum lugar que fosse terra estrangeira algum tempo, depois quando eles levantassem acampamento para um outro lugar, eles carregavam os restos mortais daqueles que, isso a gente vê lá com a mulher, com Sara, né? Sarai, a mulher de Abraão e etc. Tá? Então, isso vem vindo então ao longo do tempo. Então, na tradição cristã, tem essas duas coisas. Não somente com a memória, que se deve respeitar, com o culto, que são as orações que a igreja tem, ela tem todo um ritual, né, voltado para aquilo que nós chamamos de exéquias, que são as celebrações fúnebres. Então nós vamos encontrar, aqui eu falando da tradição católica, nós vamos encontrar, por exemplo, desde as celebrações, e eu volto um pouquinho antes ainda, quando se percebe que a pessoa está aproximando deste momento da morte, isso seja por causa de questões médicas que já o pessoal dizia, já desenganou, né, no popular, mas quando os médicos já dizem não há mais nada a fazer, quando a pessoa já está ali no estado paliativo, já realmente morrendo, então a igreja tem o sacramento, né, que a gente chama da unção dos enfermos para preparar, né, tem inclusive o viático, que é para preparar para esta viagem que a gente fala, né, essa passagem e a viagem desta vida para a outra vida, que na verdade o certo não seria dizer essa vida, mas simplesmente deixar a vida terrena para a vida em outro plano que não o terreno. E depois, quando a pessoa falece, então também é da tradição cristã, então quando nós vemos a forma como se prepara o corpo, quando a questão de flores, muita gente coloca cruz, terço, etc., a questão de velas, a questão tudo isso daí vem dessa tradição. E também, então, no ritual você vai ter ali o culto que se faz ali, estando o corpo presente. A gente fala no velório, né? Antigamente tinha nas casas, algum lugar ainda existe essa tradição, mas já está muito, muito raro. Tem algumas prefeituras que até proíbem esse tipo de coisa. Ou se faz numa igreja, nós temos o ritual para a missa, estando o corpo presente, por isso que fala missa de corpo presente. Então também tem esse ritual. Depois, quando se faz o acompanhamento para o local do sepultamento no cemitério, nós temos orações próprias para o túmulo, a sepultura, onde o corpo vai ser colocado ali, o jazigo. Então nós temos uma série de orações que são próprias. A igreja separou um monte de passagens bíblicas que estão nesses rituais para serem feitos nesses momentos. Nós temos ainda uma tradição que também é do 7º, do 30º dia do primeiro ano, né? Mas você pode pedir para celebrar a Santa Missa a qualquer momento por um ente querido que tenha falecido, não há aqui nenhum problema, tá? Então, ou seja, a igreja tem toda essa preocupação com esse ritual, ela tem a cor litúrgica própria para esse tempo, que é a chamada o roxo, né? Antigamente se usava o preto, hoje já praticamente quase que caiu em desuso. Por quê? Porque é chamada a cor do luto. Por isso que o preto era chamado de mais apropriado, que era para demonstrar o luto. E também vai daí o costume que nós tínhamos antiga. Hoje não existe mais. Os homens geralmente colocavam uma faixinha preta aqui no bolso, né? Ou um lacinho no braço aqui que representava que ele estava de luto, né? E eu lembro que se voltarmos um pouquinho mais ainda, as mulheres, no caso viúvas, filhas, que são as mais próximas, elas ficavam, durante 9 meses, só usavam roupas de cor preta, os vestidos, saias, blusas, todas elas de cor preta, né? Então, e depois isso foi diminuindo para um mês, para 7 dias. Hoje já não existe. A gente só pede que as pessoas tenham, não vou dizer respeito, mas a prudência de ir com um traje adequado para as celebrações ezequiais, para os velórios, né? Eu costumo dizer ali, aquele momento de dor que a família está passando e tal, a sua roupa não pode, de repente, chamar a atenção de todos que estão ali presentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, essa prudência. Eu não preciso dizer que você tem que ir de preto, chapéu preto, colocar véu preto na cabeça. Não, isso foi do passado, né? Mas eu acho que esse cuidado ele é válido. E eu não sei se dá tempo agora, eu queria só, eu até notei aqui. Comparações ou ações que outras culturas fazem para esse culto. Sim, sim. Eu só me peço permissão para antes de... Eu estava falando das celebrações, do ritual, etc. Eu esqueci de uma coisa que eu acho que é muito importante, porque é uma das coisas que causam muita dúvida e muita gente vem nos procurar e vem nos perguntar. A questão da cremação dos corpos, né?
E então a gente diz assim, a Igreja Católica permite, pode, não pode. Então tem muita gente que às vezes por desconhecimento acaba dizendo não pode, é proibido cremar os corpos, etc. E tal. Então a Igreja Católica tem uma posição tranquila. Dentro do próprio ritual da Igreja existe celebração própria para quando o corpo não vai ser sepultado, mas sim vai ser cremado. Então se pode fazer. Tem as orações próprias no ritual da nossa igreja romana, onde você vai fazer antes de que o corpo vá para o crematório. E também existem celebrações próprias depois com as cinzas. Tá? Então não há problema algum se a pessoa... A única ressalva que a igreja diz é a seguinte, o motivo pelo qual se está fazendo a cremação. Se o motivo for contra a fé cristã, então a igreja... ela diz que não deve ser feito. Mas se não for contra, não há problema algum. É uma coisa que a cada dia que a gente passa, a gente vê que está aumentando muito mais, né? E então a gente precisa deixar bem claro a posição da igreja em relação à cremação. Então eu estou dizendo aqui para vocês, eu vi recentemente uma pessoa que ia ser cremada, e como eu passo muito pelo velório, a pessoa disse assim, pede para o irmão Francisco também fazer a oração aqui. E uma outra pessoa, menos avisada, disse, não, nem chama porque ele não vai fazer, não pode. Eu falei, não pode sim, eu fui e fiz. Porque o ritual da igreja permite, tranquilamente, não há proibição em relação a isso. A única ressalva que eu digo é quando se confronta com aquilo pelo qual é o motivo da cremação. Se aquilo que foi o motivo vai contra a crença cristã católica, aí é outro detalhe, mas... geralmente, na maioria dos casos, não é isso. E aí, quando nós olhamos de outra cultura, a gente até conversava aqui no intervalo, né? Se nós remontarmos lá do judaísmo, a gente estava falando, e no Antigo Testamento traz várias coisas, assim, a questão do puro, do impuro, tocar no corpo fazia da pessoa se tornar impura, né? E a gente sabe que Jesus, ele quebra muitos paradigmas, né? Porque ele fez isso, né? Então, nos episódios, inclusive, quando nós encontramos nos evangelhos, a gente sempre faz essa pergunta, as pessoas ficam na dúvida, né? Quantas pessoas Jesus Cristo ressuscitou, né? Então, muitas pessoas pensam assim, bom, ninguém sabe, realmente pode dizer que ninguém sabe, mas que está registrado, nós vamos encontrar apenas 3 casos, né? Nós vamos encontrar apenas 3 casos, e a gente percebe que esses 3 casos, né? E eu estou falando isso aqui porque daqui a pouco eu vou falar de ressurreição, na verdade foi uma revivificação. Então, ou seja, o caso de Lázaro, o caso do filho da viúva de Naim e o caso da filha de Jairo, né? São pessoas que estavam mortas e que reviveram, né? Seria uma palavra correta, mas ali está colocado ressuscitaram. Mas e por que eu tiro isso? Quando Marta dialoga com Jesus, que Jesus diz que ele vai ressuscitar no fim para a vida eterna, ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar, mas se eu estivesse aqui ele não teria morrido. Então, ali ela já está induzindo que, e a gente sabe depois pela tradição, todos os 3 que viveram uma vida carnal, como está aqui, depois morreram. Tanto Lázaro, quanto esse jovem filho da viúva de Naim, quanto a filha de Jairo. Tá? Dito isso, então, só para dizer para vocês, né? O Luciano me lembrava bem, né? A questão depois do cuidado com os corpos. Por quê? Porque eles ficaram muito tempo na escravidão do Egito e eles pegaram muitas coisas da cultura egípcia, do cuidado com os corpos, que nós sabemos a questão de mumificação, das pirâmides e tal, e eles incorporaram isso também um pouquinho na sua cultura, de ter também esse cuidado com os corpos dos entes queridos falecidos. Eu notei aqui, e passo assim de algumas localidades, é claro, não de todas, mas algumas coisas interessantes. Por exemplo, na Itália, nós tínhamos antigamente um costume de que quando um parente morria, eles colocavam na casa do portão um aviso fúnebre, né? E eles decoravam com fitas, né? E colocavam ali, se depois, mais para frente um pouquinho, se tivesse a fotografia do falecido ali na porta da casa, né? E geralmente colocava-se um texto. Eles escreviam um texto semelhante aos obituários que a gente via, que hoje também não tem muito mais, né, nos jornais, etc. Tal, que as pessoas pagavam. Eu lembro que quando chegava naquela página dos classificados dos grandes jornais, ali tinha às vezes 5, 6 páginas anunciando pessoas que faleceram, convidando para a missa de 7º dia, etc. e tal.
Então eles faziam essa resenha e colocavam ali na porta, as pessoas passavam, elas tinham, é uma coisa interessante, que é um costume que eles tinham ali, né? Agora é claro que quando nós falamos de celebração dos mortos, a mais assim, interessante eu não diria, mas que chama a atenção das pessoas é a do México. Né? Porque o México ele faz uma coisa interessante, porque vem com vários elementos da cultura asteca que eles incorporam em tudo isso, e eles promovem ali, assim, a gente pode dizer assim, não vou dizer a palavra festa no aspecto daquilo que nós conhecemos, mas acaba sendo realmente um encontro dessa mistura festiva que dura 3 dias. Né? Ela vai de 31 de outubro, dia 1º de novembro e dia 2 de novembro, né? Onde eles promovem ali, entre eles, além de visitar, além de honrar os seus mortos nos cemitérios, né? Mas um festival também meio que gastronômico de comidas, né? Próprias da época, né? Eles usam as cores preto, o laranja e o vermelho, que são cores próprias para estas celebrações. Esses tons que a gente chama assim são tons vibrantes, nas decorações, nas fantasias. Então, ou seja, fazem realmente uma celebração muito bonita, né? Com tudo isso, então, para fazer memória pelos seus mortos, né? Então, é uma coisa interessante que a gente coloca. No Japão, a maior parte comemora no dia 15 de agosto, não é no dia 2. A gente sabe que o Japão não é um país de tradição cristã. Eles celebram no dia 15, algumas regiões, poucas, um mês antes, 15 de julho, que eles fazem essa celebração. Mas eles também, ao prestar homenagem para os seus ancestrais, as celebrações também duram 3 dias e vem também acompanhada de danças, de músicas, de comidas típicas, e comidas que são pratos especiais próprios para aquela ocasião. Ali eles fazem isso, né? Na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, né? A gente chama conhecida capital do jazz, né? Então ali também eles usam muito o ritmo próprio do jazz para lembrar, através desse gênero musical, a memória daqueles fazem uma procissão fúnebre, né? E é claro que aí misturam outros elementos de tradições africanas, afro-americanas, né? E francesas. Eles conduzem para a banda tocando esses ritmos, né? Então alterna-se ali alegria, tristeza. Então é uma coisa bem própria daquela região ali. Na Índia, nós temos os hindus. Eles vão lembrar para honrar as 7 gerações passadas, né? Uma coisa interessante, né? Porque eles começam tomando banho nas águas, nas lagoas, os rios que para eles a gente sabe, que a gente conhece, são sagrados. E ali então eles oferecem as orações. Só que a comida não é para aqueles que estão participando, a comida são para os falecidos, né? É como uma oferenda que eles oferecem esses pratos, porque eles acreditam que naquela celebração eles retornariam à vida e eles poderiam se alimentar, né? Naquela noite de festa, né? Em algumas comunidades budistas e assim, da Mongólia, do Tibete, eles também acham que é necessário devolver após a morte o corpo para a natureza. Então, por isso que eles procuram levar para um local bem alto, onde vai ser consumido pelas aves de rapina, etc. Então, quer dizer, não olha é enterrado, você, né? O corpo fica... Olha para você ver que como nós temos a questão da cremação em público, quando não a cremação como a gente tem aqui no país toda regularizada e tal, mas às vezes nós tivemos, foi me fugiu o nome agora, Indira Gandhi, né? Indira Gandhi. Então, se você via que faz aquela grande fogueira e todos vão ali em volta, e a gente vê o fogo, você vê queimar o corpo, né? Não é como são feitas as cremações aqui no Brasil que a gente conhece, né? Nas Filipinas também tem uma grande tradição de celebrar essas celebrações para os mortos, né? Onde eles vestem os defuntos com várias roupas, alguns com o hábito de sentar-se em cadeiras, às vezes esperar um tempo, colocar até, às vezes, um cigarro, um cachimbo na boca. É da cultura deles. Também vendar os olhos dos mortos, né? Aqui eu lembro também, quando a gente vai, na época de Jesus, a gente sabe que se colocava moedas. Então a gente vê, se a gente fizer um passeio por diversas culturas, eu estava vendo aqui Madagascar. Em Madagascar se persiste um costume, né,
de geralmente a cada 7 anos exumar os restos mortais, e eles pulverizam os ossos com vinho, né? Que é da tradição deles, e ali tem uma banda que toca músicas assim alegres, fazendo culto para aqueles que já faleceram, mas na presença dos ossos. É uma coisa assim muito interessante. Em Gana tem um outro costume interessante também, em alguns outros países africanos também, de que o morto seja sepultado em um caixão que traga algo que faça lembrança do que ele fez durante a vida, geralmente da profissão, né? É uma coisa interessante, né? Por exemplo, no caso, os executivos são sepultados em carros de luxo, caixões em forma de carro de luxo, né? Aí eles colocam, por exemplo, um fotógrafo pode ter lá um caixão em forma de uma câmera fotográfica, um pecuarista, geralmente, às vezes, de um animal que ele trabalhava, ou então com algo que lembre... Entalhes que lembre aquilo que ele fazia durante a vida, isso faz parte da cultura dele. Então a gente vê que ao redor do mundo nós temos praticamente... Não tem ali assim, um país que passa batido esta questão das pessoas que morreram, de fazer essa memória e de fazer o culto. Agora, depois, então, eu gostaria de estar falando propriamente do culto cristão católico que nós fazemos e também fazer os convites aí para esse próximo dia 2. A gente fez no bloco passado aí um passeio a várias culturas e civilizações. Vamos falar um pouquinho da nossa tradição. Sim, sim. Então, eu gostaria de entrar nesse tema já também nossas conversas de intervalo aqui, né? Eu falava com o Luciano que algumas coisas tiramos de aprendizagem da pandemia. A primeira delas em relação aos velórios. Então eu costumo dizer o seguinte, que o velório, sim, é um momento muito bom, muito propício, para que todos possam se despedir de alguém que parte, principalmente amigos e parentes. E ver a pessoa, se possível, né? Tem alguns casos que não são possíveis, isso não é possível. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, aí o tempo, às vezes, ele precisa ser um pouquinho mais extenso, porque às vezes você tem parentes que estão longe, 400, 500 quilômetros longe, dá para vir, e tem aqueles que estão muito longe que não vai dar para chegar. Mas aqueles que dão para chegar, para poder ver, participar daquele momento junto com outros amigos e familiares, isso é muito importante, isso faz parte da cultura, isso é sadio e é saudável. Agora, o que eu digo que nós aprendemos? Então, porque antes não se admitia que o velório parasse. Então, se julgava assim. Isso também começou nas grandes cidades por questões de segurança. Mas, por exemplo, tinha que passar a noite inteira aberto e a gente sabe que ali pela madrugada, às vezes ficava 1, 2 pessoas em volta do caixão, cochilando, dormindo, e tendo em risco sua segurança, é claro, e para ficar a noite inteira ali sem ninguém. E aí, então, quer dizer, nós aprendemos, nós podemos sim velar, fecha, não há desrespeito nenhum e nem infringência nenhuma à doutrina cristã, fecha o velório, abra no outro dia de manhã e continua, não há problema algum que se faça dessa forma. E até o Luciano me lembrava, né? Não é da nossa cultura brasileira ter atividades em velório. A gente sabe que tem algumas culturas que se tem atividade, que se tem, às vezes, outras coisas para que o povo possa estar fazendo à noite, né? Sei lá, se comendo, se fazendo algum tipo de coisa, que a gente sabe que tem isso, né? Bebida, comida e outras coisas. Aqui se tem um cafezinho só ali para dar, mas a gente sabe que tem lugares que servem realmente comida e etc. Tal, e tem outras atividades que aí se poderia imaginar das pessoas que passarem a noite. Mas quando a gente pensa na própria cultura americana, né, que existe alguns dias de preparação desse corpo, não é? E que depois é velado, justamente enterrado, e justamente isso, né, com a tradição das pessoas levarem comida. Sim. Né? E de fazerem daquilo ali esse momento. Então, não é da nossa tradição, então não há motivo para isso. Eu gostaria antes de entrar num assunto assim que eu acho que reflexivo mais, lembrar que aqui em Batatais nós teremos as santas missas em todas as paróquias, nas suas igrejas, a matriz, a missa em honra aos fiéis defuntos. E na nossa paróquia, Santa Rita, da qual faço parte, nós teremos 2 missas que serão celebradas no próprio cemitério, lá no local onde estão os restos mortais dos falecidos. E será no cemitério da Saudade. A primeira missa será às 9 horas da manhã, você pode participar. Você está trabalhando alguma coisa, embora seja feriado, mas você também teremos uma às 16 horas e 30 minutos
né? Então, uma de manhã e uma à tarde. E, durante todo o dia, nós estaremos, aí nós que eu digo da comunidade Divina Misericórdia, e é aberto a todos que queiram participar, isso já é uma tradição que a gente tem há mais de 15 anos, de estar na capela do cemitério, a capela central, em oração, cânticos e oração e reflexão, o dia inteiro. Então você pode também ir lá participar conosco, cantando, refletindo o Evangelho, as passagens bíblicas e rezando pelos seus parentes e entes queridos falecidos. Então essas são as atividades que nós teremos. E faço também uma ressalva. É uma missa que a gente diz assim, que todos nós deveríamos participar. E nós estamos colados, porque é sábado esse ano, é no domingo, e nós sabemos que a solenidade, ela precede, ela é mais importante do que a comemoração, no caso dos fiéis defuntos. Então, a liturgia que vai ser celebrada no período vespertino ou na missa da noite do sábado, nas igrejas, não será a dos fiéis defuntos, mas já será a de todos os santos. Tá? Então, é só para você poder se localizar. De repente, você quer ver as leituras do finados e tal. Então, é só essa questão que a gente fala. Agora, eu queria chamar a atenção, quando a gente está envolvido com todas essas questões, é que quando nós estamos aqui hoje, num programa, refletindo sobre isso, eu chamo a atenção de vocês e até você que às vezes está nos vendo. Hoje, a maioria das pessoas, elas não param o seu corre-corre do dia a dia para refletir sobre a morte, para pensar, para estudar, para ler. E aí isso nos leva a uma correria nessa vida aqui, nossa, a viver de forma como se nós nunca fôssemos morrer. É como se dissesse assim, a vida eterna vai ser aqui na Terra, então você não vai morrer. E a gente realmente vai vivendo, a gente vai vivendo, a gente não se prepara para esse momento tão importante, que pode parecer esquisito, mas é verdade. O momento que nós nascemos é muito importante, mas também o momento que nós morremos é muito importante. Afinal de contas, é o final de um ciclo e é um acontecimento muito importante. Mas a gente vive, e aí quando a morte bate à nossa porta, a gente leva um susto. Eu recebi uma notícia essa noite muito triste, né? Um coronel lá de Guarujá, que é da minha turma, né? Ele perdeu um filho de 28 anos, um rapaz, acabou a faculdade agora, um rapaz saudio, saudável, não tem nada, e de repente ele disse que o menino estava em casa com o filho falou que estava com uma dor, e levaram para a UPA e chegou lá, o menino está infartando. E não deu tempo de fazer nada, ele morreu com 28 anos de idade. Quer dizer, quem imagina um troço desse, né? Então, por isso que eu falo assim, aí quando ela bate, ela fala, oh meu Deus, a gente morre. A gente não vai ficar aqui para sempre, a gente não é eterno. E é dessa reflexão que eu digo, todos nós devemos fazer desta vida uma preparação. A gente deve estar preparado para esse momento. E por que eu digo preparado? Porque se você fizer uma experiência, você pode fazer na sua família, com seus parentes, você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, lá onde você tem lazer. Se você começar a falar da realidade da morte, você vai verificar que as pessoas vão pedir para você calar a boca. Falar, não fala disso agora não, porque não sei o quê, é só alegria, não quero conversar disso. E nunca conversam. Então, quer dizer, as pessoas não querem parar para pensar que nós precisamos refletir, que esta vida a gente tem que vivê-la de tal forma que o dia que nós tivermos que partir, a gente parta tranquilo. Eu costumo dizer assim, ninguém é avisado. Mas se de repente pudesse falar assim, vou ser avisado, alguém chegasse para mim agora e dissesse, olha, o irmão Francisco, você vai morrer hoje às 2h da tarde, está bem próximo, né? E aí, quer dizer, eu vou assustar e vou dizer assim, não, eu não posso. Ah, mas você não pode por quê? Não, porque eu tenho que pedir perdão para minha mãe. Eu tenho que abraçar meu filho. Não, porque eu estou não sei o que. Então, ou seja, quantas coisas, o perdão, o amor, a gente poderia já estar fazendo sem pensar que é só na hora que eu for morrer que eu vou ter que pedir perdão para o outro, perdoar o outro, que eu vou ter que abraçar aquele que eu quero abraçar. Não, então você já vive hoje, você já abrace, ame, perdoe as pessoas e assim você vai ver que a sua vida vai ser muito mais tranquila, muito mais sossegada. Então, ou seja, faça hoje aquilo que você não sabe se vai poder fazer amanhã. Porque hoje é a única coisa que nós temos. Eu costumo dizer que o ontem é história. Você não consegue mudar uma vírgula do seu ontem, do seu passado. E tem uma canção que ela diz assim,
o futuro ainda não temos e o hoje não acabou. Então, o ontem é passado, a gente tem que pensar, o hoje não acabou. Então, a gente tem que fazer sempre no hoje, porque o amanhã será o nosso hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Se prepara, não vai ter prorrogação. Não adianta querer que a hora da minha morte eu pedir uma prorrogação, ou então, de repente, Luciano, às vezes eu vejo muito isso. Vamos pegar o exemplo de filhos, que é mais comum, que os filhos enterrem os pais, muito embora às vezes a gente encontre o contrário. Mas, de repente, o filho fica 2, 3, 4, 5 anos sem visitar a mãe, sem ir na casa dela. E eu não estou dizendo que é porque a distância é longa, não. É claro, tem casos que às vezes a distância é 500 quilômetros, 600 quilômetros, mas mesmo assim daria para vir. Mas, às vezes, na mesma cidade, ele não vai. Aí, depois, quando recebe a notícia de que morreu, aí sai correndo, compra passagem de avião, empresta carro, sai feito doido correndo para ver um corpo desfalecido, que já não vai responder mais nada para você. Então, por que você não faz isso enquanto está vivo? Onde você pode sentir o pulsar do seu coração, onde você pode abraçar e sentir o calor, onde você pode falar e a pessoa vai te responder. Coisa que um corpo de alguém que faleceu não faz. É muito triste, é muito, assim, às vezes para alguns até melancólico esse tipo de reflexão, mas eu julgo que para nós cristãos é necessário. E é necessário por quê? Porque a morte não deve ser motivo de desespero. Ela pode ser motivo de tristeza, de choro, é claro, de perda, dor, porque está separando, é como às vezes arrancando um pedaço de nós. Mas não deve ser motivo de desespero. Por quê? Porque o desespero significa falta de esperança. E nós cristãos, pela tradição, como eu falei que deixava para o fim de falar sobre a tradição cristã, nós cremos na ressurreição. E se cremos na ressurreição, então a gente sabe que a morte não tem a última palavra de dizer que ali acabou tudo, encerrou tudo. Não, continua. E eu digo isso baseado nas Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer, quem me acompanha fazendo exéquias nos velórios, às vezes até a pessoa já cansou de escutar falar. Eu sempre gosto de cantar uma canção muito antiga da igreja, mas que ela diz assim: nós somos caminheiros que marcham para o céu. Esta frase eu junto com uma outra frase de uma carta de São Paulo que ele dirige à igreja de Filipos, e esta frase diz assim: nós somos cidadãos do céu. Quando eu junto essas duas frases, eu penso o seguinte: ser cidadão do céu significa dizer que a nossa pátria não é a terra. Nós aqui somos passageiros, somos peregrinos. E aí a letra da canção, quando diz somos peregrinos, caminheiros, peregrinos que marcham para o céu, eu costumo dizer, esquisito, mas vou repetir aqui ao vivo. Cada dia que eu vivo, cada dia que você vive, é como se fosse um passo que você desse na direção da morte. Ou seja, cada dia que você vive, você fica mais perto do momento de fazer esta passagem. E aí entra também a questão da fé cristã. Nós cristãos deveríamos usar somente a palavra Páscoa, ou seja, fazer a sua Páscoa, fazer a sua passagem. Porque às vezes a palavra morte ela fica meio pesada, né? E quando falo em pesado, eu lembro de uma grande tradição das igrejas orientais, né? Eles contam que quando Jesus morre, então a Virgem Maria fica com os apóstolos ali, ela passa a estar com eles, inclusive nos Atos dos Apóstolos fala dela no cenáculo e tal. Diz a tradição que ela foi morar com João. E dizem que quando Nossa Senhora morreu, né, eles amavam tanto, 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 que eles não queriam falar que ela morreu. Eles achavam que era uma palavra muito pesada para quem eles amavam tanto. E isso a gente vê até hoje nos velórios, né? E eles disseram então, ela dormiu no Senhor. E daí surge uma festa com o nome de Dormição de Nossa Senhora. Quer dizer, Dormição de Nossa Senhora, quer dizer, ela passou dessa vida para outra, ela fez a sua Páscoa. Olha que coisa bonita. Quando eu digo que nós cristãos cremos na ressurreição, e eu participei de um retiro esse final de semana, um pregador lá de Aparecida, ele falava uma coisa interessante que a gente precisa parar para pensar. Crer na ressurreição é crer nas promessas de Cristo, porque ele ressuscitou e disse que as portas da ressurreição estariam abertas para nós. Essa é a nossa fé. Se você não acredita, respeita a sua fé, sem problema nenhum, continuamos amigos do mesmo jeito, mas essa é a nossa fé cristã. E aí a gente diz assim,
Que esse crer na ressurreição é saber que quando nós morremos, nós não vamos virar anjo, nós somos humanos. Nós não fomos feitos anjos. Os anjos foram criados por Deus, etc. Mas Deus criou o homem e a mulher. Ele criou a humanidade. Então, ou seja, nós não vamos virar anjos. Tá? Assim também como não vamos virar estrela. Né? A gente até admite, pela liberdade na linguagem, que se usa essa expressão para criancinhas, né? Estrelinha, tal, etc. Até tudo bem. Porque o grau de compreensão deles é um pouco menor no sentido de se aprofundar nessa teologia da morte. Mas ninguém vai virar estrela quando morrer, vai virar astro. Não. Né? Então, ou seja, se cremos na ressurreição, e aí a gente diz assim, os dois evangelhos que a gente sempre fala, e sempre nesses dias de todos os santos, a gente vai ver as bem-aventuranças, bem-aventurado é o santo, né? E também de finados, é o juízo final, de Mateus 25. Né? Então, ou seja, todos nós nascemos para uma vida, e a nossa fé cristã diz que é só essa vida, e quando nós morremos, nós nos apresentamos diante daquele que é o juiz, e essa é a nossa fé, para esse julgamento. Por isso que lá no Mateus 25 está escrito tudo aquilo ali, que não vai ser a quantidade de oração que você fez, de texto que você fez, de amaria que você usou, nada disso. Tudo isso é muito bom, tudo isso nos ajuda, etc. e tal, mas vai ser as suas obras, e ali está quais são elas. E dentre elas amar, perdoar, porque são espirituais também, além das corporais, de ajudar o próximo, etc. Né? Irmão, gratidão sempre pelos esclarecimentos, né? Eu espero que a gente use, de fato, a data cada vez mais como uma ferramenta de reflexão, de conexão, e que não seja somente um feriado extra no calendário. Tá certo? Fica sempre aqui o convite para participar conosco. Nós agradecemos, eu sempre digo, não só esse feriado religioso, como outros feriados religiosos, eu digo assim, por exemplo, o feriado, qual que é o motivo do feriado? É para que você pudesse, ao não ir trabalhar, ter tempo de ir cultuar. Então, depois que você fez o culto, no caso dos finados aos fiéis defuntos, aos falecidos, de acordo com a sua tradição religiosa, ou até que se não tem tradição nenhuma, não tem problema, aí você vai com os amigos, vai fazer churrasco, vai jogar bola, não tem problema algum. Mas primeiro que você possa dedicar esse momento para lembrar dos seus antepassados. Afinal de contas, você é fruto deles, seu pai, sua mãe, seus avós, tudo que eles fizeram, tudo que eles representaram, às vezes nem só para você, mas para a sociedade como um todo. Então aproveite bem esse dia e reflita sobre essas realidades.